Impugnação de propostas de honorários periciais. Gente, eu realmente estou perdendo a paciência. Falei para vocês outro dia que um aluno meu lá de São Luís do Maranhão, ele foi intimado em alguns processos para apresentar propostas de honorários e, teoricamente, o juiz colocou ali na intimação uma ameaça que se ele demorasse para aceitar, ele poderia ser comunicado ao CRC, porque estaria atrasando o processo, blá, blá, blá. É complicado, mas na verdade, como eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, não é o perito que atrasa no andamento do processo. É a secretaria, logicamente, porque os processos são demorados, é uma lentidão que não dá para entender, e os advogados também ficam sempre recorrendo, querem sempre pagar o mínimo possível, é complicado. Então, eu até fiz algumas anotações aqui, se vocês me permitem, tá? Eu vou ler as anotações. Eu vou agora mandar a quarta manifestação sobre uma nomeação que eu recebi numa vara aqui da região metropolitana de Curitiba. É uma empresa de transportes que está em recuperação judicial, uma outra empresa, estão discutindo um assunto, a empresa está em recuperação judicial, ou seja, é mais complicado ainda você ter acesso a informações contábeis, qualquer outra coisa que você venha necessitar, ou seja, é um trabalho mais complicado, né? Mas, em poucas linhas, tá? Esse processo ele foi ajuizado há mais de 5 anos atrás, em julho de 2017, tá? Levou aqui o saneamento do processo e nomeação do perito para resolver os pontos controvertidos, para trazer esclarecimentos técnicos para a solução dos pontos controvertidos, levou aqui uns 3 anos. Foi em março de 2020. Março de 2020. Tá? O primeiro perito, ele, ele acabou sendo nomeado apenas em maio de 2022. Tá? E apresentou a sua proposta. Eu dei uma lida aqui, ele teve que pedir alguns esclarecimentos, justamente porque teve uma das partes que foi retirada do polo passivo do processo, e tudo isso pode dar mais trabalho se você tiver que obter alguma documentação com alguma parte que não está mais no processo, e essa parte tinha apresentado quesitos, tudo, e ele teve que pedir esclarecimento, saber se aqueles quesitos ainda eram válidos, etc. E apresentou a primeira proposta em maio, em julho de 2022, tá? Ele pediu 29 mil e poucos reais, tá? Eu, digamos assim, pela complexidade do trabalho, eu achei que ele cobrou caro, tá? Só que vocês verão aqui, eu quando fiz a minha proposta de honorários, eu pedi um valor inferior a isso. Por quê? Porque eu já sei que é tecnicamente impossível você conseguir homologação numa proposta de 30 mil reais para um caso desse, ainda mais uma das empresas estando em recuperação judicial. A resposta às impugnações de honorários, tá? Elas foram respondidas só em setembro de 2022, tá? Foram respondidas pelo perito em setembro de 2022 e ele bateu os honorários dele. Eu estou plenamente de acordo com ele. Manteve a proposta dele de 28 mil e pouco. Tá, tudo bem. Primeira impugnação. As partes novamente impugnaram a proposta, tá? Não, quando elas impugnaram a proposta do perito, não mostraram nada que efetivamente demonstre excessividade. Alegam que é excessivo, colocam cópia de algumas jurisprudências que limitaram, não, acabaram arbitrando honorários de um valor inferior, mas isso não quer dizer que a complexidade do trabalho não é a mesma daquele, tá? É isso que não tem como você utilizar isso como parâmetro. Cada perícia é uma perícia, cada perícia tem a sua complexidade, cada uma vai levar um número de horas, vai ter que fazer diligência, não, é complicado, tá? O perito novamente manteve a sua proposta, tá? Agora em novembro de 2022, e requereu o arbitramento dos honorários pelo juiz, ou seja, requereu o arbitramento. De repente, o juiz pegava e arbitrava, sei lá, 20 mil reais,
sei lá, 25 mil reais, o perito de repente poderia aceitar. Mas não, daí o que, que o perito, o juiz fez, tá? O juiz ele substituiu o perito originalmente nomeado por mim, tá? Eu recebi essa nomeação em maio de 2023, tá? E apresentei a minha proposta de honorários, tá? Minha proposta de honorários no valor de exatamente R$ 17.160, ou seja, aproximadamente R$ 11.000 abaixo daquilo que o primeiro perito nomeado pediu, tá? E, nossa, se vocês me conhecem, a minha proposta ela é super bem fundamentada, demonstrando as fases, todo o trabalho que efetivamente eu terei para realizar essa prova técnica. Logicamente que as partes elas recorreram, impugnaram minha proposta de honorários com os mesmos argumentos, os mesmos argumentos que, no meu ponto de vista, são inválidos, porque não prova que o valor é excessivo, pegam, copiam e colam decisões judiciais que arbitraram processos que muitas vezes a prova pericial não requeria análise de algo semelhante ao processo que tá em demanda. Tá, tudo bem. Eu fui intimado, apresentei a minha manifestação e até mesmo baixei os meus honorários de 17.160, baixei para 15.400, tá? Ou seja, eu dei um desconto, eu já dei um desconto já para não resmungar e dizer que eu fui inflexível. Né? E o que aconteceu? Houve mais uma. E eu pedi para o juiz arbitrar os honorários, tá? E daí não houve esse arbitramento, né? As partes foram novamente intimadas, se manifestaram falando as mesmas baboseiras, né? Pedindo. Não, e tipo assim, eles pedem que os honorários sejam fixados, sei lá, em 20% do valor que você aventou, né? É complicado, tá? Eu, nessa minha terceira manifestação, tá? Ou seja, foi a proposta, a primeira impugnação, que foi a minha segunda manifestação. Nessa terceira manifestação, eu mantive o valor que eu tinha requerido de 15.400, tá? E, nossa, deu quantas páginas? Até que essa não deu tanto, deu 3 páginas, mas mostrei todo o embasamento que comprova que os 15.400 que eu sei estão muito adequados, tá? E no final eu coloquei uma coisa que eu vou mostrar para vocês, me dê um minutinho. Eu coloquei aqui, ó. Dessa forma, requer respeitosamente que desse outro juízo que seja homologado o valor anteriormente proposto por esse perito a título de honorários periciais no valor, na quantia de 15.400. E daí aqui, tipo assim, eu coloquei nesse meu penúltimo parágrafo aqui, que é o valor limite. Se o juiz fixar valor abaixo disso, nem adianta me pedir que eu não vou fazer. Se ele fixar em 15.000 reais, eu não vou fazer. Tá? E daí coloquei aqui. Até eu coloquei isso e disse, não, esse juiz vai me dar um esporro, vai me dar um esporro gigante. Né? Coloquei aqui. Em caso de arbitramento da verba pericial em valor inferior àquele hora proposto, o que não se espera, visando a celeridade processual, requer a destituição do presente encargo e nomeação de um novo profissional para elaboração da prova técnica hora em demanda. Ou seja, eu dei todo o roteiro para que eles não gastassem mais tempo. Tipo assim, ó, o meu preço é esse. Se o juiz quiser dar uma nova oportunidade de homologar, de impugnação pelas partes, beleza, nomeia outro perito. Nomeia outro perito. Eu não vou aceitar menos do que isso. O que eles fizeram? Eles impugnaram não, me intimaram novamente para eu me manifestar sobre as novas impugnações das partes que falaram as mesmas baboseiras de antes, tá? E vejam, nisso daqui, só digamos, na manifestação das partes aqui, foi, sei lá, 1 ano e meio, só discutindo honorários. E isso daqui vai adiante. O que eu farei agora, gente? Vou fazer uma petição, eu não vou gastar uma página nisso. Eu vou simplesmente me identificar e dizer que eu reitero meu pedido da petição número tal, né, juntada à movimentação número tal, né, e pedir que seja nomeado um novo perito, entende? Eles têm que levar isso para o juiz, é impressionante. Eu acho que essas secretarias recebem
esses processos e não leem o que o perito pediu, entende? Elas ficam só naquele círculo vicioso de intimar, voltar a resposta, manda para as partes, e fica aí. Eu tive uma proposta de honorários uma vez que levou 4 anos para o juiz daí arbitrar os honorários, tá? Ele acabou arbitrando o valor que eu tinha proposto, e daí eu, até mesmo surpresa, eu pedi que fosse atualizado, que tinham se passado 4 anos. O juiz autorizou e eu acabei recebendo o valor que eu tinha orçado originalmente 4 anos antes, mas quando eu recebi atualizado. Complicado, né, gente? E você? O que você acha disso? Deixe teu comentário aqui embaixo. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem que tem interesse por esse assunto. Eu fico por aqui. Um grande abraço do Pedro Neto.